pela Faculdade Multivix sobre controle de processos, onde eu vou dar uma breve introdução, uma introdução básica sobre classificação das variáveis, e meu tema abordado vai ser classificação em sistema de malha aberta, mas também uma pré-definição em malha fechada. Vamos ver primeiramente uma definição. O que é controle de processo? A gente tem uma pequena definição apresentada no slide, onde ele aparece com uma classificação assim: é uma operação de dinâmica de processo contínuo no geral, sendo que existe um sistema que é a combinação de componentes, né, que agem para atingir um determinado objetivo. Então, definindo que controle de processo seria uma forma de analisar os sistemas, os processos, né, buscando melhorias e otimizando recursos, produtividade, qualidade e serviço. São os três pilares, né, de controle de processo, né, onde você automatiza um sistema, um procedimento, uma fabricação, uma manufatura, em busca de melhorar a produtividade, qualidade, né, e gerando economia, trazendo melhores resultados. Aí eu vou uma breve introdução no pequeno vídeo. Hoje, como que se encontra algumas indústrias de tecnologia no mundo que desenvolvem produtos, um sistema, por exemplo, na fábrica automotiva, sistema de robótica, onde esses robôs trabalham com sistemas de sensores, né, aplicados através de cálculos e sistemas controlados de inteligência artificial, muitas das vezes, tendo só os operadores controlando externamente, e através de algoritmos, né, e software desenvolvido é feito todo um controle do sistema. A gente não pode deixar de falar também que a importância, né, de tentar trazer a aplicação do controle de processo em várias áreas, né? Exemplo, biotecnologia, engenharia verde, nanotecnologia, querogênica e outras. Porque quando você se trata a nível competitivo, a nível global, muitos países de primeiro mundo investem muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, e isso demanda um grande controle no seu sistema de aprimoramento, principalmente na manufatura de produtos finais. Isso trazendo mais qualidade, né? Desenvolvendo novas tecnologias. E vamos lá então. A cena assim, aqui apresenta uma pequena equação, né, já bem conhecida já, é uma breve introdução. E o sistema de controle ele trabalha com variáveis. Essas variáveis ela tem o intuito de controlar em seu significado, está diretamente monitorar, fiscalizar e averiguando atividades. Esses sensores são instrumentos que vão ajudar no controle do processo, por exemplo, sensor, transmissor, indicador, né? Detector, elemento comparador, e eles vão trabalhar com códigos e algoritmos programados, justamente como, por exemplo, aqui uma simbologia, né, que pode ser trabalhada em outras maneiras, em outros diagramas, outros formatos, mas também em equação básica, que a gente tem a variável controlada, a gente tem o erro, set point, valor medido. A diferença entre o set point, que é uma espécie de computador, um controlador, pelo valor medido, essa diferença entre os dois, pelo erro que já é pré-programado, vai determinar o funcionamento dos sensores. Aí, se o erro der uma diferença muito grande acima desse erro programado, aí a operação ela toma outras medidas. Então a gente define assim que atualmente é preciso controlar, né, os processos, que a gente chama dentro do processo variáveis. E essas variáveis a gente, num modo específico, a gente classifica em sistema em variáveis de entrada e variáveis de saída, ou input ou output. Só que temos o sistema de controle. Quando você olha toda uma planta, por exemplo, uma fábrica, é aplicado dentro desse sistema uma técnica chamada malha fechada ou malha aberta. Esse sistema de malha aberta ou malha fechada, basicamente, no próximo slide eu vou falar, mas eu vou dar uma definição rápida sobre uma classificação de variáveis, tanto na variável de entrada, tanto na variável de saída. Em primeiro ponto, para você trabalhar com um sistema de controle, você precisa ter uma variável que vai ser a sua variável de controle.
Através dela você vai trabalhar com parâmetros onde você vai mensurar as outras etapas pelas outras variáveis. Então a gente define assim que a variável de entrada ela pode ser classificada em manipulada e não manipulada, e a variável de saída em mensurável e não mensurável, ou que seja, que as manipuladas elas podem ser ajustadas livremente pelo operador ou por um sistema de controle, e não manipulada, que a gente chama de perturbações ou distúrbios, esses valores elas não sofrem ajuste nem pelo operador nem pelo sistema de controle. Na variável de saída a gente classifica em mensuráveis e não mensuráveis. É o mesmo princípio, seus valores são conhecidos pela medição direta das mesmas, ou seus valores não podem ser computados. Aí eu botei dois exemplos aqui de sistema de malha fechada e sistema de malha aberta. Basicamente seria o que? Um sistema de malha fechada, como você tem que ter um controle mais aprimorado, todo automatizado, aqui você vê o exemplo de um trocador de calor dentro do processo. Aí você vê um operador tirando uma medição do vapor, da temperatura de vapor de entrada, para poder trabalhar a variável de saída do fluido aquecido. Então a gente fala que toda variável medida e manipulada basicamente é o que tem um controle, é um sistema de malha fechada. Já esse daqui no sistema de malha aberta, ele é o contrário, ele não tem nenhuma variação, uma opção de controle. Simplesmente ela já entra com a temperatura e a temperatura do fluido aqui faz a troca térmica, e aí sendo o fluido, o valor controlado, a variável controlada, ela já vai sair com uma temperatura. Aqui você tem mais propenso a erros, né, dentro do processo, o equipamento falhar, se você aumentar muita vazão, muita pressão, muita temperatura, dentre outros fatores que eu vou apresentar mais à frente, a vantagem entre um sistema e outro. Aqui eu fiz uma breve definição também sobre, não deixando de falar dentro dos arranjos de controle, da malha de controle, sobre o controle que a gente chama através observando o princípio de alimentação, ou por realimentação, ou por antecipação. Basicamente, pelo esse desenho aqui, uma maneira mais explicável, no controle feedback, que a gente chama de realimentação, você vai ler uma variável de saída e manipular uma de entrada, ou seja, você vai botar um sensor aqui, ele vai transmitir, vai gerar para o set point, e do set point vai fazer o cálculo, e do cálculo ele vai retornar para fazer o controle na variável de entrada. Já no feed forward, ele é por antecipação. Você vai ler qualquer variável de entrada, né? Seja no início de um ciclo ou adição de um produto, um reagente, um exemplo, né? No reator. Você vai ler essa variável de entrada e manipular uma variável de entrada também. Aí você bota aqui um sensor, por exemplo, de temperatura ou de vazão ou pressão. Aí você vai mandar para o set point, vai fazer o cálculo e você vai controlar e vai ajustar o parâmetro correto do funcionamento do seu equipamento. Aqui do lado você tem um exemplo desse sistema, né, de malha fechada, que é onde você trabalha com a medição, né, um sensor, manda para o set point, e aí como que você vai manipular? Aí você vai trabalhar com um elemento, que é um elemento para controle, um elemento de controle que a gente chama de válvula, né, que pode ser acionada por ar ou hidráulica, né, em uso geral na indústria. Aí você tem o valor medido e o valor desejado. No próximo slide, falando bem rapidamente, é o mesmo princípio. Aqui eu acredito que seja um exemplo, eu tentei procurar um exemplo mais simples, mas é um sistema mais automatizado de um carro, onde o motorista ele manipula uma variável de saída e controla uma de entrada. O motorista vai dirigindo um carro, né, aciona o mecanismo de direção, o automóvel vai trabalhar aquela informação, ou acelerando ou automático. Aí ele vai mandar uma resposta que vai ser medida por um sensor que vai mandar para um set point, que vai trabalhar a diferença do erro pelo valor medido, e é onde ele vai tomar os ajustes de parâmetros, seja na injeção, seja na direção, assim vai. Aqui do lado é o mesmo princípio que está ali. Aqui é um controle mais por feedback, né? Esse tipo de processo. A malha aberta é o mesmo princípio. Ela tem um sistema de controle na qual ela vai manipular
ela não, nos quais a de saída não tem efeito de ação de controle, ou seja, é como se fosse esse exemplo do tanquinho, né? Não da máquina de lavar em geral. Você manipula, você enche ela de água, você tem um timer aqui, um botão automático que ela vai ter um temporizador, só que ela não tem como você controlar a sua variável de saída, ou seja, ela não tem um processo automático, né, para reciclar a água, para voltar a água, né? Basicamente ela só tem um sensor de tempo, então é um sistema de malha aberto. Aí eu classifiquei umas vantagens e desvantagens entre os processos, que pode se definir assim: por meio de uma utilização do sistema de malha fechado, ele adapta a um sistema de controle, controla o distúrbio e a variação de parâmetro na planta, foi aquilo que a gente disse, que eu acabei dizendo antes. Também um sistema de malha aberta é mais fácil de ser construído, verdade. Em muitas empresas atualmente aqui no país, do modo geral, você encontra muito sistema semi-automatizado, mas de malha aberta, porque é mais barato. O sistema de malha fechada, para você automatizar todo um processo, ele é muito caro. Mas em sistemas onde é conhecida a relação de entrada e saída, verifica a ausência de distúrbio e é aconselhável a utilização de controle de malha aberta. Pois no geral, geralmente projetos de sistema de malha fechada são mais caros e a combinação de sistema de controle de malha aberta e fechada apresenta melhores resultados. É verdade, nem sempre dentro do controle de processo, às vezes a gente vai conseguir 100% de perfeição nos resultados que a gente quer. Em virtude disso, tem que ser feita uma análise de projeto, né, toda de custo, para ver a viabilidade entre um sistema de malha aberta ou fechado de acordo com a etapa do processo. E é verdade, você conseguir casar os dois, ele traz mais segurança e mais resultado, porque o de malha aberta, por mais barato que seja, você corre o risco de uma das suas variáveis de entrada ela sofrer uma manipulação e você não ter alguém lá para fazer aquela correção. Quando você vê o seu produto, a peça que você está fabricando, alguma coisa na reação, ela vai dar errado. Aí, depois que a gente classificou algumas variáveis, eu vou dar um pequeno exemplo aqui, que é uma corrente líquida num tanque de vazão. Alguns exemplos, né? Que tem FI, que vazão de entrada, com reagente A entrando. Aí o reagente decompõe no tanque, reação química irreversível. A reação conduzida no tanque de agitação é mantida em temperatura T. Ou seja, é aquilo que a gente está dizendo. Como que você vai classificar esse sistema aqui agora como malha aberta ou malha fechada? Se você observar o desenho, ele não tem nenhum controlador. Simplesmente você tem um tubo de alimentação da concentração da alimentação do reagente, do fluido refrigerante, que vai acontecer uma mistura, uma troca aqui. Aqui você tem a saída do produto e você tem a saída do fluido refrigerante. O que a gente observa aqui? Como você não tem nenhuma variável de controle, simplesmente é uma malha aberta. E na malha aberta você simplesmente classifica suas variáveis só como entrada e saída. Aí você tem FI, TI e FST, aí são que são as variáveis de entrada. FI, TI e FST, que são as variáveis de entrada. As variáveis de saída são F, que é a vazão, temperatura e o condensado. Aí você observa esse desenho aqui, que ele está em processo de batelada, né, de agitação. E a gente vai passar para o próximo exemplo do malha fechada. Esse exemplo aqui ele já é aquilo que eu estava dizendo antes. Aqui você já define ele como malha fechada, porque nesse tanque batelado aqui você já conseguiu colocar um sistema de controle, onde você tem aqui um sistema de leitura, né, do sensor de temperatura, onde ele vai mandar para um transmissor. Esse transmissor vai mandar o valor medido para o set point, que vai ser um comparador. Aí você tem uma temperatura medida, uma temperatura pré-programada, aonde esse set point vai mandar informação para o controlador na válvula, e essa válvula vai ajustar a entrada do produto para fazer essa troca térmica aqui. Aí a gente classifica como o objetivo de controle
sendo a nossa temperatura, né, que aqui o nosso objetivo de controle é a temperatura. Você está medindo uma variável, no caso de entrada, para manipular uma de entrada, como se fosse um elemento de for. Você tem um elemento de controle que é a válvula, a variável medida é a temperatura, a não medida foi a alimentação, a variável manipulada foi a alimentação FST de saída, e você tem os distúrbios, que é a alimentação inicial e a temperatura inicial. Aqui são mais uns exemplos, onde é apresentado também, bem rapidamente, uma coluna de destilação, onde eu fiz uma exemplificação dentro de malha fechada, só para exemplificar ante o malha aberto. Imagina você tendo esse sistema todo em malha aberta, sem ter um controlador na saída do destilado do seu produto, né? Porque ele trabalha aqui com um reciclo, né? Todo produto ele retorna aqui o vapor, o reciclo, condensa aqui dentro e volta para o processo da coluna de destilação. Então, a mesma coisa, você vai ter um sensor, um transmissor, um set point, controlador e o seu elemento final para ser medido. Aqui você tem um processo de controle, o objetivo de controle é o destilado, o elemento final é a válvula, a variável medida é o destilado, a variável manipulada é o refluxo, né, o retorno aqui, a variável R, e o seu distúrbio é B. No caso, o nosso distúrbio que ela não foi medida, né, é essa parte aqui da sobra do produto de fundo. E eu vou apresentar rapidamente um pequeno vídeo super legal sobre a importância na indústria, algumas dicas de alguns profissionais da área que vão estar demonstrando algumas coisas, umas dicas bem legais aí. Nós temos um conjunto de novas tecnologias que caracterizam um momento de ruptura, de uma nova revolução industrial. Você vai ter mais ou menos uns 20% de todas as atividades que a gente faz hoje automatizadas. A inteligência artificial tende a substituir, sobretudo, atividades rotineiras, repetitivas. Então, isso significa que pelo menos 5% das profissões deixam de existir. Quanto mais a gente tem a indústria 4.0, mais a gente depende do ser humano, porém em papéis, em funções, em conhecimento mais estratégicos. Ou seja, novas ocupações na área de capacidade de interpretação, tanto no nível técnico quanto no nível superior, em diversas atividades. Nessa unidade em que estamos, por exemplo, a gente já tem um processo produtivo em que desde a chegada da matéria-prima até a saída do produto acabado, tudo é feito através de uma comunicação entre os sistemas e os equipamentos. Nós temos 2 impressoras 3D para fabricação de peças de manutenção das máquinas que a Natura utiliza na fábrica. O valor da peça impressa, ela chega a ser 11 vezes menor do que se eu fosse fazer uma aquisição do fornecedor de fora do país. Vai mudar a forma da economia de escala, sendo substituída por uma lógica de economia de escopo, na medida em que você vai ter processos diferentes de como se produzir e se distribuir mercadoria. O que isso impacta na força de trabalho hoje? Esses 20% das atividades podem chegar a em torno de 16 milhões de posições afetadas. Há grandes mudanças sobre o mundo do trabalho, mas elas mantêm uma dinâmica de pleno emprego. As empresas tendem a fazer um balanço de o custo da mão de obra e o investimento para fazer automação de atividades repetitivas, coleta de dados. A gente vive num país em que o custo da mão de obra não é tão elevado, isso pode fazer com que a empresa tenha um pouco menos de incentivo de ir mais rápido na automação. A gente sabe que países mais desenvolvidos já têm uma formação já de longa data nos conceitos e tecnologias que formam a indústria 4.0.
E o Brasil precisa estar pronto para isso também. Os Estados Unidos investem mais de 500 bilhões de dólares na manufatura avançada. A Alemanha investe algo em torno de 200 bilhões de dólares, isso porque a grande guerra comercial vai se dar nessa agenda. Então você tem que repensar toda a parte de capacitação. Vai ser muito mais importante você como profissional saber se adaptar às coisas que vão mudar do que exatamente qual profissão específica você vai ter. Mas não pode esquecer que a gente já tem uma lacuna grande de pessoas capacitadas e um alto índice de desemprego e que a gente precisa investir fortemente nisso, tanto o governo quanto o empresariado. Então, gente, é isso aí, né? Para finalizar a apresentação, é o que os profissionais ali disseram. O mundo evoluindo, mais tecnologia, sistemas de controles mais automatizados, muitos profissionais na área, né? E faltando mão de obra qualificada específica. Uma dica até importante, porque a gente vai estudando os nossos conteúdos, e foi o que ela falou, a gente precisa se adaptar e busca de outros conhecimentos técnicos, né? Não ficar só alienado especificamente na profissão que você está estudando, está se formando, mas buscar ser mais competitivo e mais participativo a nível global, né? Então, entendendo que o controle de processo, como um todo, ele já faz parte do nosso dia a dia, sim, como profissional, como cidadão, como consumidor final, e agradeço pela oportunidade.